Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais uma aula de eletromagnetismo aplicado, circuitos magnéticos. Hoje veremos indução magnética B e campo magnético H. Qual a diferença? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva e divulgue. Obrigado. Temos o objetivo apresentar a relação entre parâmetro indução magnética e campo magnético e aplicar essa relação B versus H em circuitos magnéticos. Nossa bibliografia já foi comentada em vídeos anteriores, está aí para você consultar. Vamos começar com campo magnético. O que é o campo magnético H? É um vetor. Tem intensidade, direção, sentido. É uma indicação da excitação magnética. Quando nós falamos que a força magnetomotriz é o somatório de todas as espiras, de correntes nessas espiras, e isso é igual ao somatório de todos os campos magnéticos vezes os percursos magnéticos, nós podemos simplificar para um indutor ou um circuito magnético com apenas um conjunto de espiras, N, corrente I. Vai ser igual, considerando um percurso magnético, H vezes L. Então, a força magnetomotriz vai ser o produto de H vezes o comprimento do circuito magnético. E a relação B igual a μH é a relação entre a indução magnética e o campo magnético, dado por μ, a permeabilidade magnética. Suponha que você tenha dois enrolamentos alimentados pela mesma bateria. Só que num deles você tem o núcleo apenas uma forma de nylon, de plástico, um núcleo de ar. E no outro você tem um núcleo ferroso, de material magnético. Ambos esses eletroímãs têm o mesmo comprimento, a mesma área da seção reta, o mesmo número de espiras, o mesmo enrolamento, a mesma bateria. No entanto, existe uma diferença. Qual é? O eletroímã com núcleo de ar, com apenas a forma de dielétrico, ele é fraco, ao passo que o núcleo ferroso é muito mais forte. A ação dele como eletroímã é muito mais fácil de se perceber. Você consegue atrair materiais mais pesados. Ele é mais forte como eletroímã, tem uma força de atração magnética maior. O núcleo dielétrico, nós sabemos que μR é aproximadamente 1. Já vimos isso em aulas anteriores. Já para os materiais magnéticos, nós temos uma permeabilidade magnética relativa muito elevada, de dezenas, centenas, milhares, dezenas e centenas de milhares. O que é H? Podemos definir o campo magnético como uma região do espaço próxima ou a um ímã, ou a uma corrente elétrica que percorre um condutor, uma corrente elétrica, ou a carga elétrica em movimento, na qual uma força magnética vai agir sobre outro ímã, outra corrente elétrica ou outra partícula carregada em movimento. Observe que carga elétrica, partícula carregada em movimento. Uma experiência já conhecida é o tubo de raios catódicos, a ampola de Krug. Observe que você está vendo as cargas elétricas que estão se deslocando por dentro dessa ampola de vidro. E elas emitem fótons, emitem luz, passar pelo material da ampola. Submetida a um campo magnético, ocorre uma mudança na trajetória, uma deflexão. Existe uma força magnética atuando sobre esses raios e eles sofrem essa mudança de direção. Esse é um efeito da força magnética em cargas em movimento. E a indução magnética, ou a densidade de fluxo magnético, é o vetor B. Também é um vetor. E é uma indicação de quão magnético, quão concentradas as linhas de campo dentro do material são ou podem vir a ser. Magnetização é o processo de você transformar o material magnético, como o ferro, por exemplo, em um ímã. Pode ser permanente ou temporário.
Ímãs geralmente são sensíveis à vibração, especialmente a calor. Não aqueça o seu ímã se você não quiser perdê-lo. O processo de magnetização geralmente consiste em colocar o material que você quer magnetizar dentro de uma bobina e depois você circula uma corrente de valor elevada para a orientação dos domínios magnéticos. Essa é a forma geral de você fazer um ímã. A unidade de densidade de fluxo magnético ou indução magnética no sistema internacional é o Tesla. No passado, era Weber por metro quadrado, caracterizando um fluxo por unidade de área. Já o campo magnético no sistema internacional, a unidade é ampere por metro. Você também pode encontrar em instrumentos uma outra unidade para a indução magnética no sistema CGS, que é o Gauss, onde um Tesla vale 10.000 Gauss. O equipamento que mede a indução magnética em Gauss é o gaussímetro. Aí nós temos o exemplo de um gaussímetro indicando 0,5 Gauss ou 50 microteslas. A tabela mostra alguns valores de indução magnética encontrados no nosso dia a dia. Desde o campo magnético terrestre, que sofre variações, esse é um valor médio, que nós estamos submetidos a esse campo magnético mesmo antes de cada um de nós nascer. Um ímã pequeno, micro-ondas fechado, entre ferro de alto-falante, observe como a indução é elevada. Precisamos de muita força para deslocar o conjunto que vai empurrar o ar para gerar o som, que é o cone do alto-falante. Valores de ressonância magnética bastante elevados, limite para portador de marca-passo, cérebro humano e uma sala blindada protegida. Podemos definir a indução magnética como uma relação entre o fluxo por unidade de área. Por isso que no passado era Weber por metro quadrado. Hoje em dia, Tesla. Se nós quisermos definir utilizando integrais, aí está. Caso o nosso fluxo, a nossa indução magnética não seja constante ao longo da superfície considerada. Fluxo magnético em Weber, uma integral de superfície aberta, o vetor indução magnética e o vetor elemento diferencial de superfície metro quadrado. Se nós temos a densidade de fluxo perpendicular e contínua ao longo da superfície, podemos simplificar por φ igual a B vezes A. Vamos ao primeiro exemplo. Nós temos uma área da seção reta do núcleo de 1,2 cm² e temos um fluxo de 12,4 microweber. A indução é dada simplesmente substituindo a equação 0,1 Tesla. Qual é a diferença entre indução magnética e campo magnético? Bem, os dois relacionam-se pela, basicamente, parâmetro permeabilidade magnética relativa. A letra μ. B igual a μ vezes H. Para o ar ou vácuo, a relação entre a indução do ar e o H, campo magnético no ar, é 4π vezes 10 a menos 7. E a permeabilidade relativa do ar e do vácuo igual a 1. É impossível determinar-se ou atribuir um valor de μr ao material. Não é possível, vai ser dependente de muitas condições, de temperatura, ciclo magnético, nível de excitação, posição no ciclo. Então, o que nós podemos fazer? Bom, podemos simplesmente considerar ou valores limites, valores médios, valores iniciais. E os cálculos têm que levar em conta tal variação. Na maior parte das aplicações, a gente começa com um μr inicial ou valor médio, na condição aproximadamente linear, se for operar nessa região. Se você quiser precisão maior, vai precisar de cálculos bem mais complexos. O fabricante também pode fornecer a curva B versus H do material. Em algumas referências, infelizmente, você vai encontrar o termo campo magnético, quando na verdade estamos nos referindo à indução magnética. É um erro que eu tenho visto relativamente comum na internet. Essa relação é tão direta que a incorreção é muito comum. Como é que você sabe quem é quem? Muito fácil. A indução magnética é dada em Tesla, antigamente Weber por metro quadrado ou eventualmente em Gauss. O campo magnético é em ampere por metro.
Se nós simplificarmos muito, considerando circuitos magnéticos indutores, nós podemos dizer que a indução magnética está ligada à magnetização do material. Quão forte pode ser esse ímã? Por exemplo, já o campo magnético está ligado ao número de espiras, a corrente que percorre e o comprimento do circuito. Veja na equação. Força magnetomotriz é o número de espiras vezes a corrente que circula, que também é igual ao campo magnético vezes o comprimento do circuito magnético. A relação entre B e H pode ser dada, por exemplo, por um gráfico, como nós estamos vendo na figura. No eixo das ordenadas, temos o valor de B, a indução magnética, em Tesla. Já no eixo das abscissas, nós temos o valor de campo magnético H em ampere por metro ou ampere-espira por metro. Vamos ao exemplo. Vamos considerar um H de 100 amperes por metro. Quanto vai ser nosso B? Então, pegamos 100, levantamos até a curva de aço laminado e encontramos um B de 0,8. E qual seria 0,8 Tesla? Qual seria a permeabilidade magnética nesta condição? μ vai ser B sobre H, 8 vezes 10 a menos 3. Naquele ponto. A permeabilidade magnética, basta dividir isso por 4π vezes 10 a menos 7, e encontramos 6.366,2. Agora, vamos considerar 600 amperes por metro para o aço laminado. Qual o nosso valor de B? 1,6 Tesla. Agora, a permeabilidade magnética, 2,67 mH por metro. Substituímos agora e temos uma permeabilidade magnética relativa de 2.122. Colocando numa tabela, vemos que para o aço laminado, dependendo do valor do campo magnético aplicado, número de espiras e a corrente que percorre essa bobina, nós podemos ter uma indução magnética de 0,8 ou 1,6. Observe que nós multiplicamos por 6 o campo magnético. Fomos de 100 para 600. E a nossa indução magnética apenas multiplicou por 2. Já a permeabilidade magnética, praticamente 1/3. Então, quanto vale o μr do aço laminado? Depende da condição de operação, exato. Para o vácuo, agora é mais simples, a relação é linear, porque a permeabilidade magnética relativa do ar do vácuo é 1. Então, a relação direta entre o campo magnético e a indução magnética. Você multiplica por 6 o campo magnético, a indução magnética multiplica por 6, e assim sucessivamente. Vemos que para a mesma excitação, campo magnético, dependendo se é ferro fundido, aço laminado, nós teremos diferentes valores de indução magnética. Depende do material para a mesma excitação. Observe, para 300 ampere-espira, ampere por metro, nós temos para o aço laminado 1,3 Tesla, para o aço fundido meio Tesla e para o ferro fundido 0,13 Tesla. Vimos então assim os seguintes parâmetros magnéticos: indução magnética, campo magnética, permeabilidade magnética, a permeabilidade magnética do vácuo, uma constante, a permeabilidade magnética relativa. Se nós agora utilizarmos valores mais elevados de intensidade de campo magnético, veremos que as nossas curvas começam a ter um comportamento assintótico. Elas começam a ficar quase que uma reta. Observe que, de uma maneira geral, quando o nosso campo magnético supera cerca de 3.000, 4.000 amperes por metro, as curvas variam muito pouco o valor de B. Nós passamos de 3.000 para 5.000 e, basicamente, há uma pequena variação em B, os vários tipos de materiais. Chama atenção especialmente para a liga de ferro-níquel. Observe que ela mantém essa parte reta. Ela não aumenta mais. Ela entrou na saturação. O material está saturado. Qual o valor de indução magnética no ar para um campo magnético de 5.000 amperes-espira por metro? Basta fazer a conta, 6,28 mT. O que é a saturação do material magnético, que é um transformador de núcleo saturado? Onde se aplica transformadores de núcleo saturado? O ar satura o campo magnético? Bem, se você quiser algum circuito que, mesmo que a excitação aumente,
não haja aumento da indução magnética, você vai operar na saturação. Evidentemente, operar nessa região tão não linear vai levar a problemas. Esteja atento para esses problemas. Agora, nossos parâmetros magnéticos estão começando a todos se interrelacionar, mas com um aviso, a relação P versus H não é linear. Vimos no início dessa apresentação como que ele pode variar. Você pode, às vezes, duplicar, triplicar e não acontece quase nada com o valor de B em relação a H. Circuitos magnéticos, força magnetomotriz, relutância, fluxo magnético, número de espiras corrente, tudo se integrando. E agora temos a relação B igual a μ vezes H. Essa equação tão simples, tão trivial e que nós nunca sabemos qual o valor de μ. Como resolver esse problema na engenharia? É o que veremos na próxima aula. Obrigado por assistir esse vídeo. Assista os demais vídeos se você tiver alguma dúvida ainda. Faça as perguntas aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e divulgar o canal. Dar o seu like. Obrigado e até a próxima.